Paz do Senhor, meus amados irmãos. Que prazer estar com você mais uma vez. E vamos hoje fazer o comentário da lição 11, do dia 11 de dezembro de 2016, da nossa revista dos adultos da Escola Dominical. O título da lição 11 é O Socorro de Deus para livrar o seu povo. O texto áureo diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, versículo 17. A verdade prática diz: Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Esse texto áureo e a verdade prática, claro que estão tratando do assunto da revista, da lição. Os justos clamam, porque como a lição foi extraída do livro de Esther, a leitura bíblica em classe é Esther, capítulo 5, verso 1 a 6, e nós temos no livro de Esther um clamor do povo através de um jejum, e através dessa ação, Deus livrou o povo judeu da destruição no período do reino persa do rei Assuero. Essa história contada no livro de Esther. Porque a verdade prática diz: Deus é fiel no cumprimento de todas as suas promessas, ou alianças e promessas. Então, por causa da aliança que Deus tinha com o seu povo, e por suas promessas também a Abraão e aos seus descendentes, nós vemos no livro de Esther um grande livramento dado por Deus para o seu povo. Então essa lição, ela foi extraída, como eu já disse, do livro de Esther, que nos apresenta, no ponto 1 da lição, a providência de Deus, no ponto 2, Esther no palácio de Assuero, e no ponto 3, a crise chega para o povo de Deus, com relação a justamente o momento em que pairava sobre os judeus a possibilidade de uma terrível perseguição que poderia acabar em mortes, e até o desejo de Amã era acabar com o povo judeu que estava ali no governo ou no reino de Assuero. Muito bem, nos seus 10 capítulos do livro de Esther, destaca-se as figuras dos personagens que fizeram parte dessa trama, desse enredo, desse momento tão marcante na história do povo de Israel, que é comemorado na festa do Purim. Mas eu quero então começar a nossa reflexão pensando um pouquinho sobre a pessoa de Esther, dando apenas algumas informações importantes extraídas do próprio livro com relação a Esther, depois a Mardoqueu e também a Amã. Eu quero falar um pouquinho sobre esses 3 personagens do livro de Esther. O nome Esther significa estrela, aquela que brilha. Diz o texto no próprio livro de Esther, capítulo 2, versículos 5 a 7, que Esther era descendente dos deportados de Jerusalém, junto com o rei Joaquim, na segunda deportação que houve ali com Nabucodonosor, Babilônia. Nessa deportação, quando o rei Joaquim foi levado cativo, a Esther também foi ela era descendente desses deportados. Ela era descendente desses deportados. Diz o texto em Esther, capítulo 2, verso 15, que Esther era filha de Abiail. E esse mesmo Abiail era tio de Mardoqueu. Esse é o nome do seu pai. Outro detalhe com relação a Esther é que ela era judia, evidentemente, hebreia, e ela foi escolhida para ser rainha no lugar de Vasti. Quando você lê o livro de Esther, no capítulo 1, você encontra a razão pela qual Vasti foi destituída do seu cargo
E então Esther, entre tantas outras, ela foi a escolhida pelo rei para ser rainha no lugar de Vasti. Agora, quando ela foi escolhida para ser rainha, ela, por orientação de seu primo Mardoqueu, que foi quem cuidou dela, porque Esther tornou-se órfã muito cedo, e Mardoqueu então cuidou da sua prima, ele que a adotou, que cuidou dela. E por orientação de Mardoqueu, ela escondeu, ela não revelou qual era o seu povo. Ela não declarou, manteve em segredo que ela era judia. Capítulo 2, verso 10. Do 8 ao 10, mas especialmente o verso 10 mostra isso para nós. Outro personagem importante no livro de Esther é Mardoqueu, ou Mordecai, que também era um dos exilados, né? Ele morava em Suzã, que era a capital do Império Persa. Como eu já disse, foi Mordecai ou Mardoqueu que cuidou de sua prima Esther, que era órfã. Você lê também no livro de Esther que Mardoqueu, ele descobriu, tomou ciência de um plano, de uma conspiração para tirar a vida do rei Assuero, e ele contou isso para Esther já sendo rainha, e Esther, por sua vez, avisou ao rei, e o rei então enforcou os conspiradores. A gente lê isso também no livro de Esther. Outro detalhe que nós encontramos no livro de Esther com relação a Mardoqueu é que ele irritava um nobre chamado Amã, que também eu vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Porque quando Amã passava, todos se curvavam diante dele, Mardoqueu não se curvava. E isso irritava muito o Amã. Lemos também no livro de Esther que Mardoqueu foi honrado pelo rei. Quando o rei, ele uma noite, ele teve uma insônia, ele pediu para que fosse lido as crônicas do reino, e ali naquela leitura, naquela noite que ele não conseguia dormir, foi lido lá então a história da conspiração e como Mardoqueu tinha avisado o rei. E o rei então, ele disse: o que nós fizemos para Mardoqueu, o que nós fizemos para esse homem, não foi feito nada. Então ele mandou honrar Mardoqueu. E sabe quem ele usou para usar Mardoqueu? Usou o próprio Amã, aquele que não gostava, que odiava Mardoqueu. Amã teve que honrar a Mardoqueu, e todos conhecemos bem a história, quando ele saiu pela rua puxando o cavalo do rei Mardoqueu em cima, sentado com as vestes reais, coroa na cabeça, e gritando para todo mundo ouvir: assim se fará com o homem de cuja honra o rei se agrada. E ele foi falando isso, e ele foi obrigado a honrar. Veja, ele odiava Mardoqueu, mas teve que, obedecendo a ordem do rei, teve que honrar a Mardoqueu. É muito interessante isso, porque mostra para nós exatamente que os que se exaltam são humilhados, e os que humilham são exaltados, que é um princípio bíblico maravilhoso. No livro de Esther, a gente encontra também Amã tramando para destruir o povo judeu. Está escrito no livro de Esther, e a lição trata sobre isso aqui, o socorro de Deus para livrar o seu povo. A forma como Amã preparou ardilosamente, fazendo com que o rei fizesse um decreto contra os judeus. Então ele, Mardoqueu, quando ele ficou sabendo desse decreto que o rei havia determinado, por influência de Amã, ele foi quem buscou Esther, que mandou mensagens para Esther, que falou com Esther e orientou Esther a falar com o rei em relação a essa
possibilidade, a essa ameaça iminente de destruição e morte do povo. Com relação a Mardoqueu também, nós lemos no livro de Esther, no capítulo 10, versículos 3 a 4, que Amã, lá no final do livro, né, o capítulo 10, tão curtinho, Mardoqueu tornou-se um importante ministro na corte persa. Então a gente lê sobre Mardoqueu que o livro gira em torno principalmente de Esther e Mardoqueu. E ele foi sim um benfeitor do povo judeu e foi um canal de bênção para toda a sua nação e para o seu povo. Ele ficava à porta do rei, ficava na fortaleza de Suzã, e ali ele era informado de muitas coisas. E por último, quando o livro se encerra, a narrativa, nós vemos Mardoqueu, depois de tudo que ele passou, nós vemos Mardoqueu exercendo uma função extremamente importante, nobre, na corte persa. Assim termina o livro de Esther mostrando isso. Mas o outro personagem que eu quero também fazer menção dele aqui é Amã, que foi o estrategista, um homem mau, um homem perverso, um homem cruel, um homem vingativo, um homem que só olhava para si mesmo, que só estava preocupado com consigo mesmo e com a sua glória. Enfim, um homem orgulhoso. O nome Amã significa estar quente, morno. Vem da origem Hamas, ou Hamas, com H, Hamas, que significa violência, maldade, injustiça. Ele era o inimigo dos judeus. Ele queria a destruição dos judeus. Por quê? Porque ele ficou bronqueado. Odiava Mardoqueu. E por odiar Mardoqueu, ele armou um jeito de que o rei, como eu já disse, fizesse um decreto para que os judeus fossem mortos num determinado dia. Não tinha motivo para ele fazer isso. Simplesmente ódio, inspirado, sem dúvida alguma, por Satanás, pelo diabo, que queria trazer destruição ao povo judeu. Amã foi um instrumento de Satanás, um instrumento do diabo, o grande inimigo do povo de Deus. O arqui-inimigo do povo de Deus, o diabo. E nesse caso aqui, nesse período, ele encontra em Amã o instrumento que ele vai usar. Por isso que na história nós temos outros Amãs também, que foram instrumentos de Satanás buscando a destruição do povo judeu. Tito, general Tito, Hitler, na nossa era, no nosso tempo, a história mais recente da Segunda Guerra Mundial, onde se diz, a história afirma que Hitler mandou matar, exterminou mais de 6 milhões de judeus. E outros Amãs que têm se levantado por aí, perseguindo o povo de Deus, o povo judeu. Certos líderes de países que há tempos atrás declaravam de forma pública que queriam a exterminação completa do povo de Israel. A eliminação, o extermínio do povo judeu. Então veja que essa maldade, essa perseguição, esse ódio aos judeus, ele transcorre, não é de hoje. Nós vivemos num mundo em que a gente presencia, sim, o ódio
aos descendentes de Abraão, vindo de muitas partes do mundo e de muitas pessoas importantes, de muitos líderes. Esse ódio está estabelecido e isso já ocorreu também nesse período do governo medo-persa, que é o livro de Esther nos fala sobre isso. Então Amã, que buscava tanta honra, que queria tanta honra, o livro mostra que ele foi envergonhado. O desejo dele, o ódio dele contra Mardoqueu era tão grande que ele mandou construir uma forca enorme, alta, para nela enforcar Mardoqueu e ele ficar exposto ali como um triunfo, como um troféu. Olha o ódio no coração de uma pessoa. Mas as coisas inverteram. Lendo o livro de Esther, a gente vê que quem foi enforcado foi Amã. Foi ele que foi enforcado ali naquela forca. Preparou para Mardoqueu e ele mesmo foi enforcado ali. Então, esse livro aqui, essa lição, fala-nos sobre esse momento do livramento de Deus. E nós, lendo o livro de Esther, analisando essa lição, a gente vê, na verdade, a providência de Deus, que o ponto 1 fala justamente sobre isso. A providência de Deus com relação ao seu povo. A providência de Deus que veio muito antes do próprio livramento em si. Veio já no momento em que Esther foi colocada no palácio. Deus é soberano. A Bíblia mostra, embora é interessante o livro de Esther, que não cita o nome de Deus. A palavra Deus não aparece no livro de Esther. Mas não é porque a palavra e o nome de Deus não aparecem que ele não está presente. Ele está presente mostrando que ele tem o controle da história, que ele tem o controle do mundo, que todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. Assuero estava no trono, mas Deus está no seu trono eterno no céu e de lá ele governa todas as coisas. A história do mundo está sob o comando de Deus. Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Essa que é a verdade que a palavra de Deus nos mostra. Então, sabendo Deus do que iria acontecer, porque Ele sabe tudo, sabe o futuro, Ele já colocou Esther no palácio. Essa foi a forma de Deus agir. Ele poderia agir de qualquer outra forma, porque Ele é Deus. Mas nós, lendo a história, nós devemos atentar para a providência de Deus. Coisas que acontecem, que às vezes não parece ter um sentido, um objetivo, coisas que ocorrem, que nós não entendemos no momento presente, mas que são ações de um Deus que trabalha. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha. Então, Deus estava trabalhando. E uma das formas que Deus quis trabalhar naquele tempo foi fazendo Esther rainha no lugar de Vasti. Foi a providência de Deus atuando, como Deus também atua com a sua providência sobre a nossa vida. Então, o grande clímax desse livro e dessa lição é o fato da providência de Deus, da ação de Deus e também o fato de Deus socorrer. Salmo 46 diz que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Naquele momento, o povo judeu passou por uma angústia, mas Deus foi para eles o socorro bem presente. Como eu já disse, o nome não aparece, a palavra Deus não aparece, mas Deus está atuando. Tem momentos da nossa vida que a gente parece que não vê Deus,
mas não quer dizer que Deus não esteja operando, que Deus não esteja atuando. Ele está sim atuando, Ele está sim operando, mesmo quando a gente não sente nada, mesmo quando a gente não consegue compreender certas coisas, mas nós também estamos debaixo de um pacto, nós também, como o povo de Israel, nós estamos debaixo de uma aliança, e a nossa aliança é muito maior, porque é a aliança pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, e então, debaixo dessa aliança, nós estaremos sempre debaixo da providência maravilhosa de Deus sobre a nossa vida. Agora, então é evidente a ação de Deus, embora ele não apareça. Veja um fato interessante. A insônia do rei, quando o rei não conseguiu dormir, mandou trazer as crônicas lá, para que pudesse ser lido diante dele as crônicas, e isso resultou numa honra concedida a Mardoqueu, lá no princípio do livro. Essa insônia do rei, sem dúvida, já foi uma ação de Deus, uma provisão de Deus. Veja que o capítulo 6, verso 1 diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Fugiu o sono. E o rei, quando fugiu o sono, ele podia fazer tantas outras coisas, mas o que ele mandou fazer? Ele mandou trazer o livro das crônicas, as memórias do reino. Mandou trazer aquilo para ele. Dentre tantas coisas que ele podia fazer, mandou fazer aqui, trazer o livro das crônicas para ser lido diante dele. Então aqui a gente já vê claramente uma ação de Deus. Assim como o sonho de Faraó no Egito, que resultou na colocação de José como governador, uma ação de Deus. O sonho que Deus deu a Abimeleque na época de Abraão, Abimeleque, o rei dos filisteus, quando Deus adverte Abimeleque com relação a Sara, o sonho do próprio Nabucodonosor. Então a gente vê que Deus, ele age até mesmo na vida daqueles que não o servem, para que a sua providência atinja e beneficie o seu povo. Isso é coisa maravilhosa. Outra coisa que a gente vê, a evidente ação de Deus no livro, é o próprio jejum que Esther manda, pede, solicita através de Mardoqueu, que mandasse ao povo jejuar, que ela também, as suas moças, também haveriam de jejuar. Ora, Deus não aparece no livro, mas o jejum sempre está relacionado a uma devoção, a uma humilhação espiritual voltada para Deus. E como o judeu é o povo que conhece, é um povo que, embora estivesse deportado, mas era um povo que manteve forte as suas raízes, as suas crenças, principalmente por causa do cativeiro. Houve um despertamento também ali no cativeiro com relação à sua fé em Deus, à sua crença, tanto que o cativeiro curou o povo de Israel da idolatria. Então esse jejum está sempre relacionado à face de Deus. Jejuar para quê? Jejuar para pedir socorro, clamor e misericórdia a Deus. Então a gente já vê no próprio jejum efetuado ali uma ação voltada para o Deus cujo nome não aparece no livro, cuja palavra não aparece no livro, mas jejum sempre é relacionado à pessoa de Deus. Outra ação evidente de Deus no livro de Esther é no socorro ao povo escolhido. Socorro este que sempre ocorreu e sempre ocorrerá. Deus, muitas vezes, no transcorrer da história, ele permitiu o sofrimento do povo judeu, dos descendentes de Abraão. A gente vê isso no Antigo Testamento e vê na história de forma geral. Acabei de citar o caso da Segunda Guerra Mundial, da morte de tantos judeus. Mas o fato é que Deus sempre fará algo em socorro deste povo, porque afinal ele é o povo escolhido de Deus. Então a lição, ela gira em torno dessa trama ocorrida, de todo esse enredo que ocorre ou que ocorreu no livro de Esther, mas mostrando como ênfase a forma, a maneira, a providência,
o trabalhar silencioso e maravilhoso de Deus através da vida de pessoas que se posicionaram de forma correta diante de certas situações e principalmente diante de situação crítica, que foi como Mardoqueu se postou, enfrentando a situação até onde ele podia e orientando Esther a enfrentar também a situação. Embora Esther, nós sabemos, como ela própria disse a Mardoqueu, quando Mardoqueu mandou ela falar com o rei, e ela disse que não podia entrar sem o rei chamar, se ela entrasse sem o rei chamar, poderia até morrer, exceto se o rei estendesse o cetro a ela, mas naquele momento crítico ela tinha que tomar uma atitude, ela tinha que tomar uma posição, como nós também temos que tomar posições, não podemos ficar passivos em certas situações que exigem atitudes, exigem ações. E Esther, então, ela pede o jejum, ela jejua, ela se humilha e ela enfrenta. Então, busca-se armas espirituais, busca-se fortalecimento espiritual, busca-se a face de Deus, mas enfrenta-se a situação fortalecido no Senhor, crendo que Deus agirá, que Deus operará. Então Esther tinha que fazer a parte dela, estava ali para fazer, como nós estamos vivendo no nosso tempo e estamos aqui para fazer o que Deus quer que nós façamos também no nosso tempo, enfrentando as crises que venham. Porque muitas pessoas no momento de crise, elas entram em depressão. Infelizmente acontece isso. Mas não é essa atitude que Deus quer de seus servos. O que Deus quer de nós é que nós nos levantemos, busquemos a sua face, nos consagremos a Ele e enfrentemos as situações acreditando num Deus que providencia todas as coisas e num Deus que livra, porque nós temos o registro do Deus que livra aqui. Então, quando a crise chega, Deus transforma essa crise, não há o extermínio, não há a morte, não há o sofrimento. A morte do povo de Deus não há. Há sim a morte de Amã, há a morte de alguns do reino, mas não dos judeus, há a morte da família de Amã. Infelizmente, os inimigos dos judeus, por não ter em momento algum a gente encontrar um arrependimento, um retorno, um retrocesso nesse caminho de destruição, buscando destruir o povo de Deus, é lutar contra Deus, e eles é que foram destruídos, mas, no final, a exaltação de Mardoqueu representa a exaltação de todos aqueles que confiam no Senhor e acreditam que Deus dará a vitória plena. Lá em Esther, capítulo 8, versículo 15, está escrito: Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. A exaltação de Mardoqueu, que depois fala no capítulo 10, versículo 3, diz que o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Segundo depois do rei Assuero. Faz a gente remeter a José, que foi o segundo lá no Egito. Então veja que no ambiente daqueles, por temer a Deus e andar na presença de Deus e querer o bem do povo de Deus, Deus exaltou a Mardoqueu de uma forma extraordinária. Mas voltando para o capítulo 8, verso 15, observe. Ele saiu da presença do rei com um vestido real. Observe nas cores do vestido de Mardoqueu: azul celeste e branco. Não é interessante isso? Se você pegar a bandeira de Israel, você vai ver justamente essas cores aqui. O azul celeste e o branco. Mardoqueu representa aqui a honra de um povo escolhido por Deus, do povo de Deus. Porque o povo de Deus, embora passe por situações terríveis, sempre triunfará. Mardoqueu triunfou e foi honrado na presença do rei. E nós, um dia, a Igreja de Cristo, nós que já triunfamos em Cristo, na eternidade triunfaremos e estaremos sempre na presença do Rei.
Que Deus continue te abençoando.